Bom, para começar, né, tema estranho do ponto de vista científico, né? Ciência da vida após a morte. E é interessante tentar entender por que esse tema. Na área da espiritualidade, da religião, espiritualidade, etc., há uma série de aspectos que são investigados e têm sido muito investigados. O impacto das crenças, das práticas espirituais. Hoje em dia, várias coisas se avançaram, porque se achava até poucas décadas atrás, o conhecimento que existia no ambiente acadêmico, no ambiente intelectual, era que religiosidade e espiritualidade estava desaparecendo, ia desaparecer. Era basicamente uma coisa de pessoas com algum desequilíbrio emocional ou imaturidade psicológica ou desconhecimento de evidências científicas, e estamos acabados. Esse era mais ou menos o conhecimento que predominava dentro do meio intelectual. Nas últimas décadas, as pesquisas têm mostrado de modo muito claro, não só que a espiritualidade não está desaparecendo, ela tem se transformado, não há dúvida nenhuma, mas extremamente presente na nossa humanidade. Ela tem um impacto muito importante sobre a vida e sobre a saúde dos indivíduos, de um modo geral, positivo. Por outro lado, se investiga pouco sobre a natureza dessas experiências espirituais. Okay? E um dos pontos fundamentais, e uma das crenças mais fundamentais de todas as tradições espirituais, basicamente, é que, de alguma forma, nós somos alguma coisa além deste mundo material. Né? Existe uma dimensão transcendente da realidade. Todas as tradições espirituais falam isso. Podemos ver judaísmo, hinduísmo, budismo, indígenas brasileiros, em qualquer área nós vamos ver esse tipo de ideia fundamental, e entre essa ideia fundamental existe a ideia de que existe algum tipo de sobrevivência da mente, da alma, da consciência, seja lá o que for. E interessante que essa crença, embora esteja na base de praticamente todas as grandes tradições, ela tem sido pouco estudada. Mesmo a crença tem sido pouco estudada, tem começado a estudar recentemente, e ainda menos estudado ainda, isso nós vamos falar, sobre a possibilidade de uma investigação acadêmica, científica sobre isso. Bom, primeiro, para começar, eu vou começar com várias perguntas, né, que vão sendo respondidas aí, ao longo do livro. E o livro ele foi feito para um público mais amplo. É um livro curto, enxuto, de 100 páginas. E, para quem quiser aprofundar, são mais de 300 referências bibliográficas, acadêmicas, de pesquisa, substanciando cada uma das coisas que nós vamos falar. Então, eu vou fazer um panorama geral de todos os principais temas e das principais perguntas que surgem relativo ao tema. Para aprofundar, nós vamos ter as perguntas e respostas e também o livro, para quem quiser aprofundar. E um outro dado muito interessante também sobre a questão desse livro, assim que nós começamos a fazer uma divulgação mais ampla da obra, nos chamou muito a atenção o interesse que isso tem gerado. Eu cheguei ontem, 10 horas da noite, em casa do Congresso Americano de Psiquiatria, e o stand da Springer, né, americana, que está publicando o livro lá, quando eu estava conversando com a editora lá, e ela comentou que o livro que chamou mais a atenção no stand, lá no Congresso Americano de Psiquiatria, foi justamente o Science of Life After Death, que é esse livro. Então, tem gerado um interesse, uma discussão muito grande. E mesmo na mídia, foi publicado em vários meios de comunicação grandes do Brasil, do livro e do nosso evento, do CONUPS. E muito interessante, quando sai nas redes sociais, os comentários. E, frequentemente, nós temos comentários de dois extremos dogmáticos. De um lado, nós temos os dogmáticos religiosos, dizendo que eu já tenho a resposta absoluta sobre isso, eu sei qual é a resposta, não preciso de estudar mais nada, e a resposta é exatamente essa. Esse é um tipo de dogmatismo. E existe o outro tipo de dogmatismo, um dogmatismo materialista. Eu tenho certeza, eu sei que essa coisa não existe, é bobagem, pseudociência falar sobre isso. Então, os dois grupos se recusam a entrar num diálogo racional sobre as evidências do tema. E o nosso trabalho, o livro, tem caminhado justamente nessa direção de trazer, de elevar o nível do debate, e que, obviamente, é muito importante, temos visões diferentes, críticas, mas é assim que se avança no conhecimento. E tem uma coisa fundamental no avanço do conhecimento, que é a humildade intelectual.
E o John Templeton, que foi um dos grandes, que é um dos grandes financiadores, né, de pesquisa no mundo, John Templeton, falava também da humildade teológica. Então nós temos, às vezes, uma arrogância, uma ubris teológica e uma ubris científica materialista. É preciso ter humildade na busca desse conhecimento, e nós estamos aqui para compartilhar e aprendermos em conjunto. Muito bem. Começando com a primeira pergunta. A crença na sobrevivência da alma, da mente, da consciência, o nome que a gente quiser dar para isso, foi comum na história das religiões e da filosofia? Bom, já dei um spoiler antes, né? Mas, basicamente, ela está intimamente relacionada com o conceito de espiritualidade, nós vamos falar isso aqui mais para frente, está no centro de quase todas as tradições de religião e espiritualidade. Todas as tradições falam de uma forma ou de outra sobre isso. É uma das crenças mais difundidas em todas as culturas e religiões. E se pegar no pensamento ocidental, do ponto de vista filosófico, isso o professor Humberto trabalha isso bem no capítulo, desde, por exemplo, Pitágoras, na Grécia Antiga, passando por Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, Berkeley, Fichte, Kant, todos eles discorrem sobre este tema. Então isso também está na base não só da religião mundial, mas mesmo na tradição filosófica ocidental. Mas, afinal de contas, para começar, o que espiritualidade significa? Há uma série de discussões aí a respeito sobre o significado da palavra espiritualidade. Esse livro que nós editamos em 2021, com um colega psiquiatra, Bruno Paz Mosqueiro, que está aqui no evento, e o professor Dinesh Bugra, ex-presidente da Associação Mundial de Psiquiatria. Nesse livro, nós congregamos 33 autores de 11 países, principais líderes no mundo na área de espiritualidade e saúde mental, como traduzir esse conhecimento de modo prático para a vida real. Então, foi publicado pela editora da Universidade de Oxford em 2021, e no capítulo introdutório, por sinal, o capítulo introdutório desse livro é aberto, gratuito. Se você entrar no Google Books, na Amazon, você consegue ler o capítulo introdutório, que dá um panorama geral da área. Recomendo. E lá, nesse capítulo introdutório, nós fazemos uma ampla revisão dos conceitos de espiritualidade e religião dos principais autores das diversas áreas do conhecimento, conceitos de espiritualidade. E, baseado nisso, nós elaboramos esse conceito de que espiritualidade é a nossa relação ou contato com uma dimensão transcendente da realidade. Não conseguimos identificar, muitas pessoas não gostam dessa definição, mas eu sempre pergunto, tá bom, me diga uma tradição espiritual bem estabelecida que não tenha como essa ideia de uma dimensão transcendente da realidade, que pode ser Deus, deuses, ancestrais, espíritos, o nome que a gente quiser dar para isso, mas sempre tem uma noção de que existe uma dimensão que vai além, transcendente no sentido de que vai além desse mundo físico-material que nós conhecemos. Existe uma outra dimensão da realidade mais ampla, uma verdade mais profunda, e essa dimensão transcendente ou espiritual não só existe, como ela é fundamental, sagrada, a realidade última, o essencial. Então, esta é a ideia básica da espiritualidade que permeia todas as culturas e todas as épocas. E de onde vem essa crença, então? Já que é tão disseminada essa crença numa dimensão espiritual, há várias possíveis explicações. Uma de que é um mecanismo de defesa, basicamente, uma fantasia, ilusões. Feuerbach, na Alemanha, desenvolveu muito essa ideia que foi incorporada por Marx, por Freud, por exemplo, na ideia de que a espiritualidade, a dimensão transcendente, a noção de Deus, de vida após a morte, etc., são mecanismos de defesa, de nós estarmos fragilizados, não conseguimos encarar a realidade dura como ela é, então a gente fantasia e cria coisas para poder conseguir lidar com isso e também para ser utilizado como instrumentos de opressão. Podem ser alucinações, as pessoas têm alucinações de ver um parente falecido, de se ver fora do corpo, etc. Distorções cognitivas, está muito na psicologia cognitiva da religião hoje em dia em voga, a noção de que são distorções cognitivas, a gente atribui causas a coisas que não têm uma causa efetiva, etc. e tal.
Então, essas são explicações, e eu acho, sinceramente, que todas elas são parcialmente verdadeiras. Esse é um dos grandes aspectos importantes do conhecimento. Nós temos uma tendência, a humanidade, nós seres humanos, temos uma tendência de gostarmos muito de uma teoria e querermos que ela explique tudo. Eu estou sempre parcialmente certo, porque ela explica alguma coisa, mas eu estou sempre bastante errado, porque ela não explica tudo. E o pior, eu corto a realidade para ela caber na minha teoria. Thomas Kuhn, um dos grandes nomes da filosofia da ciência, dizia o seguinte: a ciência é um quebra-cabeça, você tem que juntar as pecinhas. Só que tem umas peças que não encaixam direito. E o Kuhn dizia, não vale, quando a peça não encaixar, pegar uma tesoura, cortar a peça para ela encaixar. Assim não vale. E às vezes nós fazemos isso no campo do estudo da mente, no estudo da religiosidade, cortamos pedaços da realidade, pedaços incômodos que não encaixam no nosso esquema e botamos para fora. E o nosso objetivo não, nós temos que expandir a nossa compreensão da realidade para encarar, para caber a realidade. E não cortar a realidade para caber dentro da minha teoria. Então, não há dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida que esses fatores são importantes para explicar a crença na espiritualidade. A questão é, eles são suficientes para explicar o conjunto de todos os fenômenos e crenças? Temos dúvidas. E vários autores nós trabalhamos nessa possibilidade também, de que essas experiências podem ser percepções reais, lampejos dessa dimensão mais ampla, transcendente da realidade. Em palestras anteriores do CONUPS, e que estão na TV NUPS, quem quiser depois entrar na TV NUPS no YouTube, tem 2 palestras nossas do CONUPS, em que nós falamos com mais detalhes sobre a experiência espiritual como janelas para o contato com uma dimensão transcendente da realidade. Assim como a arte é um aspecto, uma janela para compreender, assim como a razão, os sentidos, a ciência, são vários complementos que a gente une para entender a realidade. E uma dica quentíssima, acabou de ser publicado esse livro do Gregor Shushan. Gregor Shushan é um pesquisador europeu, esteve por um bom tempo no Ian Ramsay Center em Oxford, Centro de Ciência e Religião. Atualmente ele está nos Estados Unidos. Ele tem uma formação em antropologia, história da religião, ciência da religião, etc. E esse livro é um apanhado da sua carreira de pesquisa, em que ele estuda especialmente experiência de quase-morte, mas quase todas as outras principais experiências espirituais ao longo da história da humanidade. Então ele vai pegar na Oceania o que tem de mais antigo de descrição de experiência de quase-morte e outras experiências espirituais. Na África, na Ásia, nas Américas, entre indígenas e etc. É muito bom esse livro, recomendo fortemente, saiu agora no final do ano passado. E o que ele mostra, ele tem uma defesa de uma teoria de a base experiencial das crenças espirituais. E ele vai mostrando, com dados antropológicos, históricos, etc., o quanto a grande maioria das tradições espirituais, ao longo das culturas e das épocas, relatam que estão na base das suas crenças experiências espirituais profundas de contato com esse transcendente. E nós temos evidências hoje concretas, por exemplo, experiência de quase-morte. As pessoas têm experiência de quase-morte e, após isso, elas transformam as suas crenças. Frequentemente, passam a acreditar mais numa dimensão transcendente do ser humano, na vida após a morte, mesmo quando a pessoa era ateia e materialista antes. Então, nós temos exemplos concretos disso acontecendo e isso relata ao longo do tempo. Então, uma das propostas é de que essas crenças, na realidade, podem, claro, funcionar como mecanismos de defesa, podem ter distorções, mas, em grande parte, está nessa experiência direta deste fenômeno. Muito bem. E sobre a crença, chegando, então, diretamente ao tema, a crença da vida após a morte, muitas vezes se acredita que, hoje em dia, ninguém sério, assim, estudado, bacana, vai acreditar nessas coisas, que são superstições de gente antiga. As pessoas falam isso, se não falam, pensam frequentemente. Não é isso? E isso é dito na realidade. Nós temos vários artigos científicos dizendo isso textualmente. Mas o que as evidências mostram, isso é muito interessante. Em várias áreas do conhecimento, mas também, especialmente na nossa área de ciência e espiritualidade, é preciso tomar muito cuidado com o conhecimento, o que se sabe, o que se diz sobre o assunto.
quase sempre o que se diz não é o que as evidências mostram. Isso é muito importante. Eu gosto muito de uma metáfora que o René Descartes dizia, quando o René Descartes falou sobre os problemas da filosofia que vinha, medieval e tudo mais, e o que ele ia fazer. Ele dizia o seguinte: olha, a filosofia que chegou é como se fosse um cesto de maçã. Tem maçãs boas e ruins. Eu não devo nem comer todas as maçãs, porque eu posso passar mal, e não devo jogar fora todas as maçãs, porque as maçãs podem ser maçãs boas. O que eu devo fazer é olhar maçã por maçã. Esta é boa? Fica. Esta não é boa? Eu devolvo. E é exatamente isso que temos que fazer com todas as crenças. Eu costumo brincar, principalmente nessa área, eu costumo brincar no NUPES que o pesquisador, bom pesquisador em espiritualidade, eu como psiquiatra digo, tem que ser um pouco paranoico e um pouco obsessivo. Tem que ser obsessivo porque a gente tem que ser rigoroso, né? Falar o que está escrito, falar o que as evidências mostram, né? Tem que ser obsessivo com rigor, com a precisão. E eu brinco que tem que ser paranoide, tem que ser desconfiado. Todo cientista tem que ser desconfiado. O quê? Falou de onde, qual é a fonte disso? Qual é a evidência? Não importa se é a pessoa famosa ou não famosa que falou. Qual é a evidência, a racionalidade, a base empírica que está por trás disso? Então, lembrando de ser paranoides e obsessivos, mas só um pouquinho, tá, gente? Senão fica difícil. Então, vamos lá. Muito bem. Então, uma delas é sobre isso, essa ideia de que a crença em vida após a morte é uma coisa que desaparece, que pessoas com mais cultura e instrução acadêmica não vão aceitar, não se mostra. Por exemplo, dados do Pew Research Center, nas principais bases do mundo nessa área, mostra que, excluindo China e Rússia, países que por décadas tiveram campanhas sistemáticas de exclusão de qualquer ideia espiritual, e ainda hoje em dia na China a religião sofre perseguição sistemática do Estado. Tirando esses países, pelo menos 60% da população dos 10 países mais populosos do mundo acredita em vida após a morte. E mais, mesmo na Europa Ocidental, altamente secularizada, apenas 40% endossam que quando as pessoas morrem é o fim, que não há vida após a morte. Mesmo na Europa Ocidental. E mais, contrariando o que muitos pensam, há estudos na França, Rússia e Brasil mostrando que níveis mais altos de educação, ou seja, escolaridade superior, universitária, está associado com maior aceitação de que temos alma ou de que existe vida após a morte. Então, ao contrário do que se imagina. Quem quiser, esse artigo nosso, que foi publicado com a Cristiane Schumann, que foi uma doutoranda nossa, nós fazemos uma revisão ampla desse tema e temos um capítulo aí específico no livro. Então, primeiro, essa crença ela é bastante frequente hoje em dia e nas mais diversos públicos, inclusive no público ocidental mais escolarizado. Outro aspecto, a gente como da área de saúde, e essa crença tem algum impacto na vida das pessoas, na saúde mental? Não há muitos estudos, tá? Essa é uma área impressionantemente negligenciada, ou seja, uma das crenças mais disseminadas no mundo, as pessoas não estudam o impacto. Mas o que tem de estudo em várias revistas de alto padrão acadêmico, isso é um dado importante, nós sempre citamos aqui, basicamente, estudos acadêmicos de alto padrão, que a crença em vida após a morte está associada, por exemplo, com menor desespero no final da vida, menor taxa de suicídio e aceitação da eutanásia. Um dos estudos seguiu mais de 10 mil pessoas nos Estados Unidos, encontrou uma redução em 30% na taxa de mortalidade por suicídio com a crença, foi mais importante do que suporte social, por exemplo, como protetor em relação ao suicídio. Maior satisfação com a vida, menos crença em menos crença em um mundo cínico, ou seja, o mundo não tem sentido, é cada um por si, e é isso aí. Essa ideia de uma visão mais cínica do mundo é diminuída e uma visão mais de um mundo que tem alguma justiça por trás. E isso explica menos sintomas psiquiátricos, menor ansiedade. Ou seja, há alguns dados bastante robustos e interessantes a esse respeito. Tá. A crença pode ser frequente, pode ter impacto na saúde e pode ser falsa, obviamente. Aí vem uma pergunta. Esse tema sempre foi tema de discussão teológica, espiritual religiosa e até pouco tempo atrás, tema de discussão filosófica. Inclusive, a gente está orientando também um doutorado
do Bruno, em que nós estamos analisando alguns dos principais filósofos do século XIX e XX sobre a questão da possibilidade de investigação científica da questão da vida após a morte. Então, é possível investigar esse tema? Essa é a pergunta. E o dado é que nós defendemos, com muitos outros autores, que sim. É uma questão de crença e especulação que foi transformada em uma investigação científica já em meados do século XIX. Nós vamos ver que muitas das principais mentes científicas e filosóficas destes últimos 150 anos se dedicaram a esse tipo de investigação. Tá certo? Alguns dos mais brilhantes, como, por exemplo, vários ganhadores de prêmio Nobel, como o casal Curie, Pierre-Marie Curie, Henri Bergson, filósofo Charles Richer, o fundador da psicologia científica nos Estados Unidos, William James, e muitos outros, se dedicaram intensamente a esse tipo de investigação. O que chama a atenção também é que a maioria de nós nunca ouviu falar desses estudos. Pessoas da área de estudo acadêmico sobre ciência e espiritualidade nunca ouviram falar desses estudos. Isso diz muita coisa também. O próprio William James, que é um grande pesquisador, é muito famoso como filósofo pragmatista, psicólogo, mesmo psicologia da religião. Muitos conhecem a psicologia da religião, mas muitos não conhecem que ele se dedicou mais de 30 anos a pesquisas sobre fenômenos sugestivos de vida após a morte. Então, é interessante o silenciamento que existe também sobre essa área. Muito bem. E é esse o tema, então, do livro, justamente tentando trazer de volta, apresentar as pessoas, introduzir as pessoas para essa nova área, não é nova área, para essa área de investigação que já tem pelo menos 150 anos, mas que é amplamente desconhecido do público acadêmico e do público leigo. Então, nós estamos tentando trazer essa contribuição para enriquecer a nossa discussão e tivemos a felicidade de ter o livro, né? Escrevemos junto com a colega psiquiatra Mariana Costa e o colega filósofo Humberto Schubert Coelho. Foi publicado pela Springer Nature, uma das principais editoras científicas acadêmicas do mundo. Que tenhamos conhecimento, a primeira vez que uma grande editora acadêmica mundial publica um tema focado especificamente em evidências científicas da sobrevivência após a morte. E aí, felizmente, conseguimos fazer a tradução para o português, numa operação de guerra, para poder conseguir trazer. O livro chegou ontem à tarde aqui em Juiz de Fora, só para vocês terem ideia. Vendo de avião, foi uma loucura, mas chegou para conseguir a tradução, revisão, pagar direitos, edição, tudo, assim, mas para sair tudo de altíssimo nível, e para isso agradeço demais a editora Ampla, que não poupou esforços para que isso acontecesse. Muito bem. E o objetivo do livro, basicamente, é apresentar e discutir a melhor evidência científica disponível para a sobrevivência da consciência após a morte. As pessoas podem ou não aceitar que essa evidência ela é suficiente para a crença ou não, mas ela existe e precisa ser discutida de modo maduro e respeitoso e qualificado. Preparando o terreno. Um dos principais problemas que nós vemos, e eu já comentei isso um pouco antes, as pessoas têm muitas opiniões fortes sobre o tema, mas quase ninguém, no fundo, estudou a fundo sobre o tema. Esse é um daqueles temas que todo mundo tem uma opinião, mas quase ninguém efetivamente estudou. Então, há muitos pré-conceitos, em termos de conceitos pré-formados, a favor ou contra, inclusive. Há pré-conceitos dos mais diversos tipos. E no ambiente acadêmico, há uma série de preconceitos filosóficos e ideológicos que obscurecem uma análise justa e racional das evidências. Então, nós temos um capítulo grande em que a gente discute exatamente isso. Então, uma das perguntas é o seguinte: como é que você vai falar de vida após a morte, mas a neurociência já não provou que o cérebro gera a mente? Várias pessoas comentam isso. Basta conhecer o curso básico de neurociência e você sabe que o cérebro gera a mente. Nós temos evidências claras. Se uma pessoa tem uma lesão cerebral, ela muda a personalidade dela. Então, só muito ignorante para poder falar algo diferente disso. Então, isso é afirmado com essa autoridade e, basicamente, são 3 as evidências fundamentais colocadas como prova de que o cérebro geraria a mente. Uma, se eu estimular o cérebro, der um estímulo no cérebro, eu vou ter uma vivência. Por exemplo, eu estimulo o meu cérebro e tenho uma imagem. Estimulo o meu cérebro e me sinto fora do corpo, etc. Então, isso provaria que o cérebro é a fonte da mente. E, além disso, se eu tiver alguma disfunção fisiológica, uma demência, eu vou começar a ter prejuízos na minha pensamento, memória, personalidade, etc.
Eu tenho correlações, atividades do cérebro e da mente. Quando eu penso no amor que eu tenho pela minha família, eu ativo uma certa área cerebral, e assim vai. Então, isso seria uma prova de que aquilo ali nada mais é do que aquela atividade cerebral. E, por fim, paralelos na evolução e no desenvolvimento do cérebro e da mente. Então, desde uma criança vai ficando adulta, ou dos animais até o ser humano, quanto mais complexo o cérebro, mais complexa a mente. Isso também seria uma prova. Então, esses são alguns exemplos de argumentos centrais de que o cérebro geraria a mente. O interessante é o seguinte, que muitas vezes a gente esquece, que os dois principais fundadores da psicologia científica, Wilhelm Wundt e William James, os dois conheciam muito bem essas evidências anteriores e, apesar disso, os dois fundadores da psicologia científica não aceitavam visões fisicalistas da mente. Atacavam frontalmente a ideia de que a mente é apenas um produto do cérebro. Então, o fato é que, ao contrário do que se diz, a psicologia científica não nasceu destruindo uma ideia não fisicalista da mente e mesmo da neurociência. Por exemplo, Sir Charles Sherrington, prêmio Nobel de Medicina, que é um dos grandes criadores da ideia do neurônio que nós temos, como o neurônio funciona. E Wilbur Penfield, quem estudou anatomia cerebral, lembra do homúnculo de Penfield, aquele homenzinho lá, é ele que descobriu isso. E é interessante, são dois grandes fundadores da neurociência, e os dois também tinham visões não fisicalistas da mente. Ou seja, todos eles conheciam muito bem estas evidências, mas chegaram a conclusões diferentes. Então, ou seja, não é tão direto e óbvio que estes fenômenos geram a consciência, que os fenômenos mostram que o cérebro gera consciência. Por quê? Como disse William James, o cérebro ele pode sim gerar consciência, ou, outra hipótese, ele seria um órgão para limitar e determinar, de certa forma, uma consciência que existe em outro lugar e se manifesta. Ou seja, o cérebro seria um instrumento de manifestação da mente. Então, essas evidências aqui mostram apenas que o cérebro é importante para a mente se manifestar nesse nosso contexto. Mas não necessariamente que ele seja a origem da mente. Ele pode ser um instrumento para a mente se manifestar. Uma analogia muito que a gente faz também com o projetor. O projetor que vocês estão vendo aqui, a gente pode pegar um outro exemplo que eu prefiro melhor. Quando eu era criança, quando eu assistia televisão, quando eu via o Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu achava que o Visconde de Sabugosa e a Emília moravam dentro da TV. Eu achava que a TV gerava e tinha eles. Quando eu fui crescendo, eu aprendi que não, que o programa é em outro lugar, a TV é só um receptor, um instrumento para eu ver o programa. Fazendo um paralelo, muitos autores defendem que o cérebro seria como um aparelho de TV, em que ele recebe uma programação, a mente, os pensamentos de outra forma. E mais, se o cérebro é só um instrumento, uma TV, vai acontecer tudo isso. Se eu estimular circuitos da TV, eu vou ver a imagem. Se eu quebrar pedaços do circuito, vai atrapalhar eu ver o programa. Vai ter correlações entre a imagem e o programa e a ativação dos circuitos. Vai. E também, quanto melhor a TV, 4K, não sei o que, melhor a imagem. Mas nada disto prova que a fonte última do programa de TV é a TV. Mostra apenas que a TV é importante para eu ver o programa naquele contexto. E que não diz que é impossível ver o programa em outros aparelhos, num celular, num computador ou em outro aparelho de TV. Então, basicamente, essa é a ideia de que esses fenômenos são importantes para mostrar como o cérebro é importante para a manifestação, mas não necessariamente eles servem para dizer se o cérebro é ou não a fonte última. E o que ajuda mais a testar isso empiricamente são justamente experiências que alegadamente indicariam uma natureza não cerebral, não física do ser humano, que são as experiências espirituais. Por definição, são experiências de caráter transcendente. E é justamente isso que nós vamos discutir. Para finalizar esses argumentos contrários aí, mas a ciência já não provou o fisicalismo. O que eu chamo de fisicalismo? A noção de tudo que existe no universo são partículas e forças físicas. Então, a ciência provou o fisicalismo. Então, uma noção de uma consciência que vai além da matéria como a gente conhece seria algo completamente anticientífico e necessariamente superstição. Primeiro,
O fisicalismo, a ideia de que tudo que existe é matéria, no sentido que a gente conhece, é uma suposição metafísica, é uma afirmação sobre a realidade que é geral, que não é passível de investigação e comprovação científica. Este é o primeiro ponto. Segundo, é preciso ter um pouco de humildade, né? Quem de nós, de verdade, pode falar sério que sabe tudo o que existe no universo? Assim, vamos falar sério, vamos assim, falar sério com a gente mesmo. Na matéria como a gente conhece, tem a matéria e a energia escura, parece que mais de 90% de tudo que existe de matéria é uma coisa que ninguém tem a menor ideia do que é. A gente vê a força gravitacional, mas a gente não tem a menor ideia do que é isso, da matéria como a gente conhece. Então, assim, a gente tem que ter um pouco de humildade. Não quer dizer que a gente vai aceitar qualquer coisa, mas eu não posso, a priori, proibir. É essa que é a grande questão. Não se está propondo uma aceitação precipitada e irrefletida. O que está se discutindo e questionando é uma negação dogmática a partir de uma visão que muitos chamam de cientificismo materialista, como se uma visão fisicalista do universo fosse a única coisa possível e racionalmente aceitável. Isso não é legítimo, intelectualmente falando. É legítimo ter a hipótese fisicalista. Claro que é legítimo. O que não é legítimo é dogmaticamente dizer que ela é a única que pode ser considerada seriamente por pessoas inteligentes. Muito bem. Então, essa ideia fisicalista não é consequência do estudo da natureza, muito pelo contrário. A maioria dos fundadores da ciência moderna, Galileu, Kepler, Newton, Francis Bacon, etc., nenhum deles era fisicalista, basicamente. Muito pelo contrário, eram profundamente motivados religiosamente. E eu, como mostrei aqui, fundadores da psicologia científica e neurociência também não eram fisicalistas. Então, essa ideia de que necessariamente o estudo gera isso é completamente falso. E outra argumentação falsa, se eu aceitar que a consciência pode ser algo além do cérebro, que ela sobreviva, significa negar todo o conhecimento científico. Quem disse isso? Seria negar o pressuposto metafísico de que tudo que existe é redutível necessariamente a partículas e forças físicas. Isso sim, mas isso não é um fato científico. O que pode se propor é acrescentar uma outra perspectiva, um outro aspecto, outro elemento do universo, da natureza, para nossas análises. Okay? Então, não significa de forma nenhuma negar ou negligenciar as conquistas científicas. Então, nós temos um capítulo especificamente sobre os mitos, e nós vamos trabalhar esses vários mitos. Eu não vai dar tempo de trabalhar todos aqui, mas o fato é que eu preciso desmontar esses mitos para a pessoa, pelo menos, ter abertura mental para analisar as evidências. Porque eu já sei a priori que é impossível que isso aconteça, a pessoa nem vai analisar. Só para vocês terem uma ideia, na American Psychologist, uma das principais revistas de psicologia do mundo, publicado pela American Psychological Association, teve um artigo de revisão do Edsel Cardenha, professor titular de psicologia da cidade de Lund, na Suécia, as principais universidades da Escandinávia. Ele fez uma ampla revisão sobre evidências de fenômenos parapsicológicos, como telepatia e clarividência. Revisão de estudos controlados, etc., publicados em revistas acadêmicas, etc., etc. E mostra no final, olha, as evidências são muito robustas de que isso existe, as evidências são da mesma qualidade para outros fenômenos psicológicos. Pronto. Teve depois um artigo de resposta acadêmica. A pessoa diz o seguinte: na realidade, nós sabemos que essas coisas são impossíveis. Sabemos que são impossíveis. Ele fala, 2 pontos, abre aspas, porcos não voam. Se alguém diz que porco está voando, ele está errado, alucinando ou mentindo. Literalmente, disse exatamente dessa forma. E falou, então, já que eu sei que isso não pode existir telepatia, não pode existir, eu sei que não existe, a única coisa a se estudar é porque as pessoas continuam acreditando nisso. Essa foi a resposta científica que o artigo fez. Não discutiu uma evidência apresentada. Ele não precisa discutir porque ele já sabe a realidade. Ele já conhece tudo que existe no universo. Então, humildade intelectual e teológica é um ingrediente fundamental para todos nós. Muito bem. Então, tirando, então, essa negação a priori de uma possibilidade não fisicalista da natureza humana, e tem como ter evidência para a sobrevivência da consciência, da mente, etc. e tal, vem uma pergunta mais interessante ainda. Vocês sabiam, filósofos gostam de coisas bem interessantes, vocês sabiam que, filosoficamente, não dá para provar que existem outras mentes no mundo além de eu mesmo? Isso chama solipsismo. Eu posso estar sonhando agora. Quem diz que vocês existem? Não posso? Pode acontecer. Eu posso estar sonhando agora. Vocês podem não existir. Pode ser uma ilusão. Só existe eu no universo. Chama solipsismo.
Bertrand Russell era um que defendia essa ideia, e o muito interessante que só existia ele no universo. Aí uma senhora leu o artigo dele, gostou muito, e mandou uma carta para ele dizendo: que coisa impressionante, por que tão poucas pessoas acreditam que não existem outras pessoas no mundo? Só ela que existiu, mas ela escreveu uma carta para o Bertrand Russell para discutir sobre isso. Né? Quer dizer, é muito interessante isso. Né? Ou seja, esse é um dos critérios para levar a sério uma teoria filosófica. Você aplica realmente na sua vida isso? Né? Então, acho que esse é um critério fundamental. Bom, mas voltando, falando a história toda, há uma discussão séria. E outra coisa, quem disse que vocês não são zumbis? Não zumbi aquele que baba e tal, mas zumbi no sentido de que são pessoas sem mente. Vocês agem, vocês se movimentam, mas não há uma mente. Por quê? Eu só tenho acesso a uma mente. Qual mente que eu tenho acesso? A minha. Eu sinto, eu penso, eu só tenho acesso à minha mente. Eu não tenho acesso à mente de ninguém. A minha esposa, que eu amo tanto, como é que eu sei que ela é uma mente também, ou não só um robô, um zumbi, etc. e tal? Basicamente, nós fazemos isso de modo indireto. Porque ela se comporta de forma que eu esperaria se ela tivesse uma mente. Ela anda, fala, reage afetivamente, ou seja, eu vejo outros corpos agindo como se tivessem uma mente. Então, eu infiro indiretamente que existem outras mentes no mundo. É assim que funciona. Se ninguém parou para pensar, é assim que funciona. Tá? Então, eu infiro indiretamente que tem outras mentes. Ok. É assim que funciona. Então, eu não tenho prova cabal que existem outras pessoas no universo. Não tenho. Muito bem. Alvin Plantinga discute muito isso. Tem um livro espetacular para poder sendo vendido aqui, chama Religião, Naturalismo e alguma coisa do Alvin Plantinga, que é espetacular, ele discute isso. O Plantinga é um dos principais filósofos da religião, de Notre Dame, nos Estados Unidos. Um livro espetacular, chama Religião, Naturalismo e alguma outra coisa. É um trabalho que a ABC2 está fazendo espetacular de traduzir esses livros. Queria agradecer aí a ABC2, tem pessoa da ABC2 aqui, queria agradecer muito a vocês. Bom, voltando, tá? O que isso tem a ver com a nossa conversa toda? Tem a ver com o seguinte: imagina que eu tenho um amigo que eu gosto muito, há muitos anos, tá certo? E toda vez que eu vejo que é meu amigo e eu espero encontrar o meu amigo ali, tá certo? Mas imagina que esse meu amigo, infelizmente, foi fazer uma viagem, sofreu um acidente de carro, terrível. Sofreu um acidente e sofreu uma queimadura do corpo todo. O corpo todo queimou, mas ele sobreviveu, completamente desfigurado. Perdeu os membros, tem só o tronco praticamente, todo desfigurado. E digamos que não tem teste de DNA. E vou visitar meu amigo. Como é que eu vou saber que é meu amigo e não outra pessoa que estava no ônibus lá, que ele sofreu um acidente e estão dizendo que ele é meu amigo? Como é que eu vou saber? Porque olhando para o corpo eu não reconheço nada do meu amigo. Como é que eu sei? Pela continuidade do caráter e da memória. Isso é uma série, desde John Locke se discute isso, tá? Estou resumindo uma discussão grande, mas é continuidade do caráter da memória. Eu vou esperar que aquele meu amigo tenha as memórias que eu esperaria que o meu amigo tenha, que ele lembre das coisas que a gente fez, que ele me reconheça, que ele conte a história quando a gente se encontrou no Conupes, etc, etc, etc. Que ele tem o jeitão dele, ele tem o modo de fazer piada, o modo de ver as coisas, ele é meio ranzinza ou não, né? E tem habilidades, às vezes ele conhece sobre, sei lá, ele sabe falar inglês, ele gosta de música. Então ele vai ter conhecimentos, memória e uma personalidade, um caráter. Então, tecnicamente, se diz isso, continuidade do caráter e da memória. Então, é assim que eu vou reconhecer meu amigo, todo desfigurado. Mas vamos além. E se ele morreu no acidente? Como que eu encontraria evidências de que, de alguma forma, aquela consciência continuaria viva? Exatamente do mesmo jeito, quando eu não consigo ter o corpo mais para reconhecer. Continuidade do caráter e da memória. Então, assim, eu transformo uma questão que era filosófica, metafísica, numa questão empiricamente verificável. Ou seja, eu vou buscar um padrão específico de qualidades da personalidade, que é a coisa do caráter e da memória, que é o que caracteriza uma pessoa, uma alma individual. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou procurar na memória, se ele é capaz de lembrar fatos precisos, abrangentes, vários tópicos, identificar pessoas, se ele tem habilidades que a pessoa possuía, traços de personalidade, temperamento, caráter, estilo, etc, etc. É isso que eu vou esperar dessas evidências, se elas existirem.
Basicamente é isso. Mesmo eu posso estar que não exista evidência, mas eu consigo entender que isso são evidências possíveis. Vários filósofos discutem isso. Mesmo acham que não existe essa possibilidade, mas olha, se isso acontecer, Derek Parfit, por exemplo, é um que trabalha nesse sentido. E o mais interessante é que, ao contrário do que se imagina, há muita pesquisa acadêmica sobre isso. Essa é uma revisão sistemática que a gente publicou há alguns anos atrás, foi o mestrado do George Dyer, publicamos numa revista psiquiátrica, a mais antiga revista de psiquiatria do mundo, Journal of Neurology and Mental Disease. Nós identificamos em artigos indexados na Web of Science, a melhor base de dados científicas do mundo, isso foi em 2017, quase 2.000 artigos sobre experiências que, de alguma forma, falariam de que a consciência estaria além do cérebro. Experiências de quase morte, fora do corpo, final de vida, mediúnicas, etc, etc. E o mais interessante, o fator de impacto destes artigos era semelhante a de outras áreas. Então, existe um amplo corpo de pesquisas acadêmicas sobre o tema. Ok? Muito bem. Então, vamos começar com discutindo os principais tipos de evidência disponíveis. Eu vou sempre, claro, ter que resumir muito por causa do tempo, mas a gente vai poder depois aprofundar nos debates e, claro, no livro a gente vai ter muito mais detalhes. Então, primeiro, experiências de quase morte e fora do corpo. Por quê? Porque a pessoa alega, por exemplo, que ela teve uma parada cardíaca, ou estava numa UTI, em coma, em sepse, sei lá, qualquer coisa assim, uma situação muito grave, né? E aí ela tem uma série de vivências, ela se vê fora do corpo, se vê do teto, observando o que está acontecendo, descreve uma série de coisas, etc, etc, etc. Bom, e a pessoa termina falando, olha, aquilo realmente aconteceu. Essa é a percepção que a pessoa tem. E ela muda a perspectiva de vida dela, etc, etc, a partir disso. Muito bem. Então, a pergunta é, tem evidências disso ou não? Quais são os principais contra-argumentos que a gente tem que ter sobre isso? Claro, primeiro pode ser um delirium. Delirium é um estado confusional agudo. Nós sabemos, quem trabalha com medicina, psicologia, enfermagem e UTI, por exemplo, pacientes graves, quando o cérebro está bastante comprometido por problemas clínicos em geral, ele fica confuso, a pessoa fica com rebaixamento de consciência, fica meio desorientada, começa a ver coisas, começa a achar que estão roubando, que tem bicho na parede, tem estado confusional, chamado delirium. Qual que é o problema? Que isso não explica bem as EQMs. Por quê? É totalmente diferente a vivência que a pessoa tem numa EQM, ao contrário daquela confusão que a pessoa tem no delirium, a pessoa tem uma consciência clara. Ela fala, olha, não só está clara, eu nunca tive a mente tão clara como eu tive naquele momento. Eu consegui perceber as coisas de modo muito mais real, a realidade, do que o que está acontecendo. Além disso, no delírio, quando a pessoa tem aquele estado de confusional, quando ela recupera-se, ou ela não lembra do que aconteceu, ou ela fala, nossa, eu estava viajando, estava completamente fora da casinha e tudo mais e tal. Totalmente diferente da EQM. Quando a pessoa volta do estado da EQM, ela fala, não, aquilo era verdade. Nós estamos com um estudo, a Mona Lisa apresentada daqui a pouco, o estudo nós com 200 pessoas que tiveram EQM no Brasil, 15, 20 anos depois, a pessoa continua falando, olha, isso foi verdade, isso realmente aconteceu, isso mudou a minha vida. Então, a percepção de realidade continua, mesmo depois que a pessoa se recupera. E é um impacto duradouro nas crenças e valores do indivíduo. Muitas vezes, algumas experiências mais importantes que a pessoa já teve na vida. Tá? Então, isso difere bastante do que a gente conhece do delirium. Outro. Isso seria apenas reflexo de crenças culturais e religiosas. As pessoas vão querer acreditar, né, que tem vida após a morte, etc. e tal. Ou então, hoje a gente está na moda EQM. Todos os desenhos, agora o Guardiões da Galáxia 3 teve EQM, né? Todos os lugares agora tem EQM. Todo mundo já ouviu falar. Então, é esperado. São argumentos legítimos, claro que são legítimos. Porém, as evidências mostram também que eles não são suficientes. Primeiro, as características centrais da EQM, e para isso aquele livro do Gregory Shushan que eu apresentei antes, ele é espetacular nisso, ele vai mostrando desde descrição na China, 700 anos antes de Cristo, já tinha EQMs muito parecidas com o que a gente tem hoje de escrita. Então, o núcleo da experiência é muito parecido. Claro que, por exemplo, a pessoa vai ver uma entidade espiritual de luz. Alguns vão ver Jesus, outros vão ver Maria, outros vão ver Krishna, outros vão ver... Entenderam? Mas a vivência é muito parecida, por exemplo. A essência da vivência, a estrutura, o núcleo central é transcultural, primeiro ponto. Segundo, teve um estudo muito interessante, o Bruce Grayson,
principal autor do mundo na área, e ele comparou descrições de EQM antes de ficar popular, porque ela ficou popular com o livro Vida Após a Vida, do Raymond Moody Jr., que é um filósofo e psiquiatra, que criou o termo EQM, inclusive nos anos 70, e popularizou. Então, o Grace foi capaz de analisar relatos de EQM que foi coletados na Universidade da Virgínia antes da publicação do livro e depois, para ver se houve alteração. E, na realidade, as características são muito semelhantes dos dois lados. Então, não há evidência clara. E mais, ela independe de crenças do indivíduo. Ateus, materialistas, têm EQM e ficam muitas vezes assustados porque não esperavam aquele tipo. Ou mesmo têm experiências que contrariam a crença religiosa do indivíduo também. Então, isso também não só explica. Mesmo medo da morte também, de defesa contra o medo da morte, não tem relação com a intensidade do medo da morte, embora a EQM diminua o medo da morte. Tá certo? Outra explicação é por hipóxia, falta de oxigênio, excesso de medicações, função cerebral residual que está ali naquele momento. Então, primeiro é o seguinte, não é explicado pela hipóxia. Há estudos, tem um estudo na Lancet, esse aqui, em que mostra, por exemplo, que a duração da hipóxia está parada e tudo mais, não tem relação se teve ou não EQM. E mais, existe EQM quando o cérebro está intacto. Por exemplo, sofreu um acidente, capotou o carro várias vezes, a pessoa saiu intacta. Ela pode ter EQM naquele momento. Ou seja, não depende só da hipóxia. É muito interessante, então, e é muito comum, todo dia sai na mídia uma explicação nova e definitiva sobre EQM. Vocês já viram? Todo dia sai. Uma explicação nova e definitiva sobre EQM, que quando você vai ver, claro, não se aplica a toda a realidade. Outra coisa muito interessante também é o seguinte, a parada cardíaca, os casos de parada cardíaca são mais sugestivos, porque é o seguinte, o coração para. O cérebro depende de fornecimento contínuo de glicose e oxigênio para funcionar. O cérebro não tem reservas de glicose e oxigênio. É como se fosse uma casa sem caixa d'água. Se parou de vir água da rua, acabou a água na sua casa. É assim que funciona o cérebro. Tá? Ele não tem reserva. Então, quando o coração para de funcionar, o cérebro fica isoelétrico, sem atividade elétrica detectável, em torno de 20 segundos depois. Ele para de funcionar. Porque ele não tem, o que mantém ele funcionar. É como cortou a energia elétrica, tirou, o aparelho para de funcionar. Então, o cérebro, em torno de 20 segundos, ele fica isoelétrico, sem atividade elétrica, e na parada cardíaca, não só é assim, como não tem reflexo de tronco cerebral, pupila fica fixa, ou seja, a pessoa fica morta, literalmente, naquele período. Se o cérebro não está funcionando, pela teoria fisicalista, a consciência não poderia existir. Certo? É essa a ideia básica. A questão é que as pessoas referem que estão conscientes naquele momento. Então, esse que é o grande desafio que nós temos. Mas aí fala, mas a pessoa fica fantasiando essas coisas. A pessoa, depois que ela voltou, aí ela ficou com medo, aí criou isso na cabeça dela. Claro que é uma hipótese plausível. Tudo isso, gente, são hipóteses plausíveis. Nós temos que levar em consideração também. Mas a pergunta é ver o quanto ela é bem sustentada nas evidências. E o interessante, primeiro, o paciente refere que a experiência é muito real. É diferente quando o paciente estava meio confuso. A experiência é real. E o mais interessante, existem umas escalas de qualidade da memória que avaliam, separam memórias de fantasia. Por exemplo, uma memória real mesmo, você lembra não só do fato, você lembra do contexto, da emoção que você tinha, do cheiro daquele momento, do que estava acontecendo em volta, de outros pequenos detalhes. Tem outros aspectos da memória que separam quando é uma fantasia de quando é um fato real. Ok? Eles aplicaram, então, dois grupos, um na Europa e outro nos Estados Unidos, em duas pesquisas diferentes, aplicaram essas escalas em pacientes que tiveram EQM e compararam a memória da EQM, a memória de um fato real e importante, mais ou menos na época da EQM, e a memória de uma fantasia que eles criaram. E o que chamou a atenção? Claro, a memória real pontuou melhor do que a fantasia. E a EQM pontuou como, gente? Pontuou mais do que a memória real. A memória da EQM teve uma pontuação de qualidade da memória maior do que a memória de fatos reais. O que tem a ver com a afirmação deles que aquilo é mais real do que a realidade. E outro dado, mas a pessoa fantasiou, cada hora ela inventa uma coisa, ela fica floreando a história. Bruce Greyson, no estado da Virgínia também, aplicou nos anos 80 a escala dele de EQM, que ele desenvolveu, e perguntou uma coisa sobre EQM. Depois ele reaplicou essa escala e entrevistou de novo 20 anos depois.
nessas pessoas. A média de pontuação foi exatamente a mesma 20 anos depois. Quem trabalha com escala sabe que estabilidade, teste, reteste é difícil. 20 anos depois, ele encontrou exatamente isso, acima da média. E a descrição qualitativa se mantinha muito semelhante também. Então, vai mostrando que tem todas as características de uma memória real. E o mais interessante e desafiador são os relatos de percepções verídicas verificadas. Então, por exemplo, a pessoa pode estar fantasiando que ela imaginou que ela teve uma parada cardíaca e que os médicos fizeram isso e aquilo, porque todo mundo já viu um filme e tal. Michael Sabom, um cardiologista americano, ele comparou, pediu para o paciente que tiver o EQM, que nem todo paciente com EQM tem fora do corpo e vê a ressuscitação, tá? Uma minoria. Mas ele pediu esses que tiveram essa experiência para contar como é que foi a ressuscitação deles. E pediu para outros que tiveram parada cardíaca também, foram ressuscitados, mas não tiveram EQM, para imaginar como teria sido a ressuscitação deles, ok? Para ver se a pessoa consegue imaginar de modo semelhante. E o que ele encontrou, e comparou, claro, com o que realmente aconteceu, perguntou para a equipe médica, etc, etc. As pessoas tiveram EQM, que descreveram o que viram, descreveram com muito mais precisão e com muito menos erro do que aqueles que apenas imaginaram como que foram o EQM deles. Tá. Então, esse é um outro dado que fala a favor também da veridicalidade da experiência. E, por fim, aos casos mais objetivos de percepção verídica. Vou contar um caso clássico, está publicado na Lancet, nesse artigo do Pim van Lommel, que é um cardiologista holandês, um dos grandes pesquisadores no tema. Ele conta o seguinte: um paciente teve uma parada cardíaca na rua, lá na Holanda. Parou, levaram correndo para o hospital. Chegou no hospital, começaram a reanimá-lo, etc, etc. E aí, o pessoal meio desistindo, porque estava tentando reanimar, e não conseguia, estavam desistindo. Depois de meia hora de ter reanimação, choque e tudo, o paciente voltou. Voltou, mas não igual no filme, a pessoa volta acordando, conversando, não. Estava em coma, etc e tal. Foi para a UTI, papapá. Um tempo depois, ele está na enfermaria. Quando ele está na enfermaria, chega um enfermeiro. E ele fala para o enfermeiro o seguinte, para a enfermeira: você estava lá quando eu cheguei, e você sabe onde está minha dentadura. Ela... Como assim? E sabe onde está minha dentadura? Ela, sim, quando eu cheguei, eu me vi do teto, observando, vi você, vi o médico, descreveu como é que era o médico. Quando vocês foram me entubar, viram que tinha uma dentadura. Você tirou minha dentadura, botou na gaveta daquele carrinho cheio de pote, o carrinho de parada, daquele carrinho cheio de pote. E ninguém mais achou minha dentadura. A enfermeira falou, é verdade. Só que ele estava em midríase fixa quando ele chegou e quando eu estava examinando ele. Ele estava morto, efetivamente. Como é que ele observou isso? E mais. E o pior de tudo foi o seguinte: eu vi vocês conversando, e vocês querendo parar a reanimação, e eu gritando, não para não. E tudo isso foi verdade. Bom, esse é um exemplo, né, de fatos verificados, dados incomuns, né, pegar uma dentadura, guardar na gaveta do carrinho de parada, o tipo de conversa que eles tiveram, a percepção do espaço onde a pessoa está, descrever o ambiente. Existem há dezenas de relatos publicados a esse respeito sobre isso. Se a consciência é um produto apenas da atividade elétrica cerebral e química, quando para a atividade elétrica do cerebral, não é para ter essa experiência, muito menos essa percepção de um outro ângulo. Então, isso chama a atenção para ver, além das outras evidências que nós temos de qualidade da memória, de impacto da memória, de estabilidade da memória, descrição de fatos verídicos. Ok? E, além disso, as pessoas têm outras experiências. Também, nessa experiência, tem a experiência de um conhecimento mais profundo da vida, contato com entidades espirituais, com pessoas já falecidas que vêm recebê-lo, né? Uma avaliação da vida, muitas vezes, uma avaliação de erros e acertos na vida, e depois uma noção de que tem um limite que ela não pode passar, que está na hora dela voltar. E muitos voltam e ficam muito chateados que voltaram, estava muito bom do outro lado, né? Então, isso é uma dificuldade que alguns pacientes têm, inclusive, depois desse retorno. Então, primeiro, as EQM são algumas das experiências mais estudadas academicamente hoje em dia e trazem essas evidências que são, sem dúvida alguma, muito desafiadoras para a perspectiva materialista e que sugerem, de certa forma, uma independência da mente em relação ao cérebro e sua possível sobrevivência. E uma outra situação de aparições. Pessoas veem aparições de pessoas que já faleceram. Todo mundo conhece casos assim.
né? Especialmente situações de morte, né? Quando o outro está morrendo, ou quando a pessoa está morrendo, ou quando um parente tem visões, percepções. Mas será que isso é alucinação? Será que é coisa da imaginação do indivíduo? Tudo isso pode acontecer? Claro que pode acontecer. Mas há outras situações que são muito desafiadoras, né? Que a gente vai discutir aqui. Esse é um caso Chafin, tá? Que foi investigado. Basicamente é o seguinte: em 1905, o Chafin, ele deixa o testamento, deixa tudo para o terceiro filho. Ele teve a briga com os outros 2 filhos e tudo foi para o terceiro filho e ficou por isso mesmo. Depois, vários anos depois, ele secretamente faz um novo testamento. Coloca dentro de uma Bíblia antiga dele, tá? E ele provavelmente iria depois falar para a família sobre isso e tudo mais e tal. Mas, por via das dúvidas, ele deixou uma mensagem dentro de um sobretudo dele, dizendo para olhar o testamento dentro da Bíblia e tudo mais e tal. Só que na vida, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Ele achou que ia falar com os filhos depois, só que ele sofreu um acidente e morreu. Não deu tempo de falar. Morreu após uma queda. E como o testamento fez, o testamento original, já que o outro ninguém conhecia, não tinha ninguém no planeta que conhecia o outro testamento, o terceiro filho herdou a propriedade, ficou todo feliz, os outros ficaram chateados. Muito bem. Em 25, o segundo filho começou a ter visões do pai no pé da cama. Deve ser meio, né? Começou a ter visões do pai, o pai aparecia, ele começou a ficar perturbado com aquilo, e uma hora o pai chega e fala para ele: você vai encontrar o meu testamento no bolso do meu sobretudo. Ele achou estranho, ficou muito impactado com aquilo, e aí ele foi na casa da mãe pedir para ver o sobretudo do pai. Ela falou: não está aqui não, está na casa do seu outro irmão. Foram na casa do outro irmão e encontraram efetivamente no bolso do sobretudo dele, estava costurado esse bolso, tiraram a costura e tinha um bilhete dizendo para ler Gênesis 27 na Bíblia do pai. E aí foram até a Bíblia que estava na casa da mãe, efetivamente. E, de fato, nesta Bíblia, no capítulo 27 do Gênesis, que é um capítulo que fala de relação pai e filho, talvez ele tenha lido ali e tido alguma reflexão, algum arrependimento e tudo mais e tal. Ali estava o testamento dele distribuindo os bens a todos. Esse testamento foi levado ao tribunal, considerado válido. A caligrafia dele foi validada por 10 testemunhas, etc. Então, esse é um exemplo de uma situação de aparição em que traz uma informação que ninguém é esperado que tenha, e que traz algumas evidências de continuidade da consciência, de intenção, de desejo dele em relação aos filhos, de conhecimento do que ele tinha. Muito bem. Outro tipo de experiência, esse tipo de experiência, né, alguns chamam de experiência mediúnica, que são experiências em que as pessoas relatam contatos com pessoas que já faleceram. Isso também, todas as culturas têm isso, né? Nós vamos pegar em qualquer cultura. Eu estava lendo outro dia o livro A Queda do Céu, sobre os Yanomamis, mostra exatamente isso. Qualquer cultura tem isso, né? Nós vamos ter no Antigo Testamento, quando Saul e Samuel, pela pitonisa de Endor e tal. Assim, esses relatos de contato com pessoas falecidas sempre houve em todas as culturas, em todas as épocas. Muito bem. A questão é como é que a gente pode investigar isso? Da mesma forma, vendo se há evidência de continuidade do caráter e da memória. E, claro, pode ser o que a pessoa diz que é a mediunidade, na realidade, transtorno psicótico. A pessoa está com um quadro psicótico, delirante, quadro dissociativo. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. A questão é se isso explica sempre. Na realidade, não explica sempre. Minha tese de doutorado na USP foi exatamente sobre esse tema, sobre a distinção. Hoje em dia é bem estabelecido, nós participamos do grupo da Força Tarefa, que fez o CID-11, Classificação Nacional das Doenças, da Organização Mundial de Saúde, e trabalhamos lá com os critérios de distinção entre transtornos dissociativos e experiências espirituais como mediúnicas saudáveis. Podem ser personificações inconscientes. A pessoa está num transe inconsciente e aí ela começa a fantasiar uma outra personalidade, que ela é o parente dela ou que é não sei quem, e a pessoa vivencia isso no seu transe. Ela não faz de propósito, é uma coisa inconsciente. Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Pode ser fraude? Pode ser fraude. A pessoa pode fazer afirmações genéricas e o enlutado que está fragilizado aceita? Claro, tudo isso
explica parte do fenômeno. A questão é, será que explica todo o fenômeno? É esse que é o grande desafio. E aí, a gente vai citar um caso, por exemplo, de um médium brasileiro famoso, né, o Chico Xavier, que teve apenas ensino fundamental, básico, trabalhou a vida inteira como funcionário público, etc. E tal, morava em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba, e ele produziu 450 livros por psicografia, né, e tudo mais, nunca recebeu nada em relação a isso. E nós vamos trazer alguns estudos acadêmicos, há pouca coisa de estudo acadêmico, mas alguns estudos acadêmicos sobre ele, que ilustram alguma coisa que nós estamos falando. O primeiro livro que ele escreveu chama Parnaso de Além Túmulo. É uma coletânea de poemas atribuídos a dezenas de poetas brasileiros falecidos. Ele tinha 22 anos, aproximadamente, 22 anos, quando ele, no interior de Minas, em Pedro Leopoldo, com 4ª série primária, trabalhando tempo integral, começou a psicografar poemas atribuídos a poetas brasileiros falecidos, famosos, Castro Alves, Casimiro de Abreu, etc, etc. Muito bem. E publicou depois um livro chamado Parnaso de Além Túmulo, chamado isso. E é interessante que a qualidade do poema é impressionante e o estilo literário de cada poeta também. De tal forma que Monteiro Lobato, à época, disse que se o Chico Xavier escreve por ele mesmo esses poemas, ele mereceria quantas cadeiras ele quisesse na Academia Brasileira de Letras. Muito bem. O Alexandre Caroli Rocha, da área de literatura, ele fez um mestrado e um doutorado em teoria literária na Unicamp, analisando essas obras psicográficas do Chico Xavier. No mestrado de 2001, ele analisa os poemas de 5 poetas, e ele vai analisando a métrica, o estilo, etc. E é muito impressionante como todo o repertório poético daquele poeta é reproduzido especificamente em cada, e mais, com as modificações esperadas às vezes. Por exemplo, aqueles poetas do romantismo pessimista, como é que ele chama? Álvaro de Azevedo, né? Augusto dos Anjos e outros, com aquela visão muito pessimista, que o mundo acaba, a morte é o fim. Ele continua com o estilo, mas ele muda o conteúdo, já que ele teria percebido, na realidade, a continuidade da vida, etc, etc, etc. Bom, e depois ele fez o doutorado, eu fiz parte da banca do doutorado dele, sobre Humberto de Campos, que foi um dos principais escritores, jornalistas brasileiros do século XX. E o Alexandre Caroli leu toda a obra do Humberto de Campos em vida e toda a obra atribuída a ele pelo Chico Xavier. E é impressionante como toda a obra pelo Humberto de Campos, atribuído pelo Chico Xavier, ele faz diálogos, intertextualidade com o texto do Humberto de Campos em vida. Só quem conhece muito bem Humberto de Campos consegue pegar as múltiplas citações e indiretas que ele faz na obra. E mais, ele tem o repertório cultural do Humberto de Campos, o estilo de abordagem e tudo mais. E o mais interessante, tem alguns trechos que fazem uma referência a textos que só temos conhecimento no Diário Secreto. O Diário Secreto de Humberto de Campos estava no cofre da Academia Brasileira de Letras, que só foi aberto, era secreto, por isso que era secreto, estava na Academia Brasileira de Letras, e foi aberto algumas décadas depois do Chico ter escrito esses textos. Ou seja, ele faz uma referência bastante direta a trechos de uma obra que não era de domínio público de forma alguma. Então, ou seja, de certa forma, uma manifestação no estilo, na personalidade, no caráter literário, em memórias, que seria esperado. E ele produziu também milhares de cartas atribuídas a pessoas falecidas, tá certo? E nós teve um pós-doutorado na USP, que nós co-orientamos, da Denise Paraná e do Alexandre Caroli Rocha, com financiamento da FAPESP, e co-orientado pelo professor Francisco Lotufo Neto, e que nós investigamos essas cartas. Uma delas está aqui, foi publicada, JP, um estudante de engenharia. Ele nasceu em Campinas e morreu afogado em 74. Ele foi com amigos visitar, foi uma cachoeira e tudo mais, e aí ele morreu afogado lá. E aí, 2 meses depois, a família visitou o Chico Xavier. O Chico recebia centenas de pessoas e tal, nas suas reuniões, e a irmã, o problema aqui é o estudo retrospectivo, né? Mas a irmã e os outros presentes afirmam que ela só falou que ela estava devastada, que ela perdeu o irmão dela, que está de modo trágico. Só essa afirmação que ela tem. E aí ela recebe uma carta, e nessa carta há uma série de informações que ela não teria passado, e seria muito improvável que ela tivesse passado. Por exemplo, quando ele fala do avô Basso, né, da Elvira, ou seja, são nomes que não são frequentes,
né? São nomes que são incomuns e que aparecem na carta que ele foi recebido pelo avô Basso, pela avó Elvira. Ele descreve a situação da morte num domingo, quem estava passeando, etc. Nós não estávamos drogados, muitos achavam que eles estavam drogados, nós não estávamos drogados, etc. e tal. Inclusive, ele fala da tentativa de ressuscitação que foi feita sobre ele. Ele fala que ele sente falta dos estudos, das aulas e deixa o beijo de todo dia. Ele era muito beijoqueiro, ele era famoso de beijar todo mundo e escrever beijos em todo lado. Então, ele fala sobre isso. A outra carta, outros exemplos, por exemplo, de cartas publicadas. E aí, por exemplo, aqui ele vai falar, inclusive, por exemplo, sobre a Praia Azul, né, o local onde ele morreu. Ele vai falar, por exemplo, sobre não está aqui, mas ele fala sobre a Gruta de Maquiné, que é onde eles costumavam visitar, ou seja, uma série de informações muito específicas dele, e algumas delas nem a irmã sabia. Ela foi investigar depois e descobriu essas informações. E o estilo de personalidade, brincadeira dele era muito semelhante também, ok? Então, e o fato é que, ao longo de 13 cartas, tá certo? Ele teve ao todo 71 itens que a gente investiu, itens de informação nessas cartas, tá certo? E dessas cartas houve uma precisão, né, uma capacidade de precisão na carta de 97% dos itens afirmados. Publicamos outro artigo também numa revista psiquiátrica, analisando mais detalhes de casos assim. Então, só para ilustrar, e há muitos outros casos. Tem que pular por causa do tempo. Esse é um estudo em profundidade qualitativo, e há estudos controlados, triplos cegos, em que, por exemplo, a pessoa que vai ter contato com o médium não sabe nada sobre o falecido, e depois o que o médium produziu é entregue para o familiar enlutado, com outras comunicações alegadamente mediúnicas, controle, de modo que a pessoa tem que descobrir qual daquelas diz respeito ao familiar. E apesar de situações controladas deste jeito, estatisticamente uma meta-análise mostra que os familiares acertam acima do acaso. Então, sugerindo realmente uma informação precisa. E nós também estamos desenvolvendo, tem aqui um protocolo que a gente fez recentemente e que estamos publicando resultados de estudos naturalísticos. Muito bem. E para finalizar, algumas pessoas alegam memórias de vidas passadas, que seria um tipo de sobrevivência, né, naturalmente. E aí, o que a gente pode imaginar, primeiro, que a pessoa pode estar fantasiando, imaginando essas coisas, e são casos, muitas vezes, de crianças. Mas a criança tem cheio de imagem, ela fantasia as coisas e tudo mais. Ela fica imaginando que é rei, rainha, né, que sai da situação difícil que ela está, vai imaginar que ela tem uma vida muito boa e tudo mais. Afirmações genéricas, coisas que ela aprendeu ouvindo conversas da família ou na mídia, etc. E tal, e ela vai embelezando. E detalhe, a família acha que é isso, aí ela encontra uma pessoa ou uma família que ela acha que é da vida anterior, e aí eles começam a fortalecer aquela informação, e aí embeleza aquilo e parece uma coisa maravilhosa. Isso pode acontecer? Claro que pode. Pode ser fraude, pode ser os pais impondo sobre as crianças isso, tudo isso pode acontecer. Porém, há estudos de muito boa qualidade sobre isso. A Universidade da Virgínia, por exemplo, de psiquiatria lá, tem mais de 2.000 casos estudados no mundo inteiro sobre isso. Nós vamos ter uma mesa depois que vai apresentar estudos nossos a esse respeito. Esse aqui, na realidade, é o professor Erlendur Haraldsson, professor da Universidade da Islândia, lá na Europa, um dos grandes pesquisadores no mundo na área, que faleceu recentemente e nos autorizou a usar os slides. Ele vai contar o caso da Purnima, essa menina aqui, Purnima Ekanayake. Ela nasceu no Sri Lanka, tá certo? E com 3 anos de idade, ela começa... Primeira coisa que aconteceu é o seguinte: aconteceu um acidente perto da casa dela, que alguém morreu atropelado. E ela ficou muito impactada, falou: nossa, quem atropela os outros e mata é muito mal, a pessoa é muito má quem faz isso. A família ficou muito assustada com a reação muito ativa dela em relação a isso, mesmo ela não tendo visto o acidente, ela ouviu falar, uma reação muito intensa. Estavam assistindo na televisão, apareceu um templo, o templo de Quelânia, lá um templo famoso, e aí ela começa a falar que ela morou já naquele templo, atrás do templo, que ela vendia incenso de marca Angoda e Geta Pitcha. Ela estava indo de bicicleta vender incenso atrás do templo, depois passando por um rio, e ela foi atropelada por um carro muito grande, e que agora ela está ali. Apareceu agora na família dela e tudo mais e tal. Muito bem.
O pai dela era diretor de escola e tinha um professor na escola dele que era daquela região. Pediu para o professor tentar localizar. Bom, resumo, foram lá e, de fato, atrás do templo Quelane existe um rio. Encontraram fazedores de incenso e encontraram este fazedor de incenso que tinha um colega de trabalho e parente dele que morreu de bicicleta indo vender incenso lá, e incenso de marca Ambica e Guetapicha, marcas que não existiam aonde a Purnima vivia. Ok? Não existia lá. E ela começa a dar mais detalhes e eles vão confirmando. Então, nós vemos que são afirmações muito específicas, né? Não é uma coisa genérica. Tem casos genéricos, mas esses são casos específicos. E perguntaram se ela tinha marca de nascença. E ela tinha essas máculas hipocrômicas, as manchas brancas aqui no tórax, e conseguiu-se ter acesso ao laudo de necrópsia desse vendedor de incenso. E no laudo de necrópsia mostra que ele morreu exatamente por fraturas de costela na região inferior que penetraram pulmão, baço e fígado, exatamente na área que ela tem marcas de nascença. Okay? Ao fim e ao cabo, ela fez 20 afirmações, das quais 14 corretas, 3 incorretas e 3 indeterminadas. Então, esse é um exemplo de caso, e há centenas de casos desse sentido que estão sendo melhor investigados. Baseado nisso, nós publicamos agora, o Lucan, nosso doutorando, que vai falar daqui a pouco, nós publicamos um artigo de revisão também sobre o que tem de artigos acadêmicos sobre o tema. O artigo é disponível gratuitamente online para quem quiser acessar também. Há mais de 2.500 casos sugestivos de reencarnação descritos na literatura acadêmica. Há casos de memórias precisas registradas antes da família fazer a verificação, aquilo que nós já falamos, para poder evitar aquela contaminação depois. É comum essas crianças terem marcas de nascença e defeitos congênitos consistentes com lesões sofridas na legada personal anterior. Esse é o caso que nós comentamos. De modo geral, a criança, assim que ela começa a falar dessa legada da vida. E mais, de modo geral, são vidas difíceis, vidas sofridas, quase sempre com mortes traumáticas. Ao contrário do que se imagina que seriam coisas, né, fantasiosas positivas. E mais, essas crianças têm fortes reações emocionais que são compatíveis com o modo de vida na legada da vida anterior, como a reação dela da questão do acidente de carro. E essas crianças, há estudos mostrando, têm sintomas de estresse pós-traumático, mesmo sem ter tido um evento traumático nessa vida. Tá certo? Algumas têm habilidades não aprendidas e os resultados diferentes, pesquisadores, diferentes culturas convergem encontrando o mesmo ponto. Então, esse é um outro lado aí também de investigação. Em conjunto, caminhando para o nosso final. As hipóteses alternativas são: isso é fraude, claro que isso existe, mas inúmeros casos bem documentados exclui. A própria consistência dos casos ao longo da história, etc., exclui fraude. Acaso, criptomnésia, lembranças de coisas que você não lembra mais, mas que vêm do inconsciente, fabricações da mente inconsciente, tudo isso pode existir? Pode. Nós vimos aqui várias situações em que é extremamente improvável que esse seja o caso, ou fontes convencionais de conhecimento. E o interessante, para quem analisa a sério as evidências, a hipótese alternativa mais razoável contra a ideia da sobrevivência da consciência é a de percepção extrasensorial, ou seja, o indivíduo, por razões telepáticas ou clarividente, ela consegue obter essas informações de um modo anômalo, né? Mas mesmo isso seria alguma dimensão transcendente do ser humano capacitado a perceber pensamentos e ambiente, etc. e tal. E o interessante é que, claro, não existe nenhuma evidência perfeita. Na ciência não existe. Não existe evidência perfeita da gravidade, de qualquer coisa, não existe evidência perfeita. O que existe na ciência sempre é uma triangulação. Nós vamos somando evidências diversas que vão convergindo numa mesma direção com uma melhor explicação para o conjunto de evidências. É assim que funciona a ciência. E, no nosso caso, há evidências convergentes, diferentes pesquisadores, ampla variedade de grupos de pesquisa de vários países, com métodos diferentes e sob uma ampla gama de fenômenos. E todos esses pesquisadores e fenômenos, a explicação converge de modo mais simples
para a ideia de sobrevivência da consciência. Para cada evidência que eu citei, e para todas as outras que estão descritas no livro e nas referências que nós usamos, há uma explicação improvável de uma fraude não detectada, de um acaso, da criptomnésia, de percepção sensorial que a pessoa teve e tudo mais e tal. O problema é que eu preciso multiplicar essas coisas improváveis dezenas de vezes para cada caso ao longo dos milhares de casos. O que fica muito improvável, né, dessas explicações ad hoc fazerem sentido para o conjunto de casos. Então, a gente vai vendo a força persuasiva das múltiplos tipos de evidência apontando para a hipótese da sobrevivência. E essa hipótese ela tem várias virtudes de uma hipótese científica desejável. Adequação empírica, ou seja, o que ela prediz, empiricamente, os dados são compatíveis com essa teoria. Ela tem uma abrangência de escopo, ela explica uma ampla gama e variedade de fenômenos, como nós já citamos, e há muitos outros que eu não tive tempo de falar aqui. E não só isso, previsão de novos tipos de fenômenos. Por exemplo, quando o Ian Stevenson foi na Índia pela primeira vez estudar casos de crianças que alegavam vidas passadas, ele esperava encontrar apenas memórias factuais, memórias verbais. Só que ele começou a encontrar fobias, ele começou a encontrar traços de personalidade, gostar mais de uma comida, tudo compatível com a personalidade anterior. E mais, o Harald só encontrou, né, estudou, casos de estresse pós-traumático, ou seja, uma série de dados que você não esperava, mas que era compatível com a ideia e efetivamente vão acontecendo, tá certo? E é a explicação mais simples, ou seja, ao invés de ter que somar um monte de explicações, forçar muitas explicações ao mesmo tempo, a explicação que mais simplesmente, e é a explicação que, de modo geral, quem vivencia isso também dá para as experiências. E também é a conclusão que chegou a grande maioria, provavelmente a grande maioria, de pesquisadores qualificados que se deram ao trabalho de publicar análises abrangentes do conjunto de evidências. Então, todos esses autores aqui publicaram livros ou análises aprofundadas desse conjunto de evidências. Inclusive, por exemplo, Hans Eysenck, um dos principais psicólogos, né, do século XX, por exemplo, fazendo essa. Então, nós temos análise de vários pesquisadores das mais diversas áreas que convergem nessa como melhor explicação. Por outro lado, dado essas evidências e tudo mais e tal, quais são as barreiras fundamentais para analisar? Como nós já vimos antes, basicamente nós temos dois grandes extremos que rejeitam analisar as evidências. Não precisa de concluir como a gente está concluindo, mas precisamos discutir racionalmente, né, e de modo respeitoso isso. Existe de um lado um ceticismo dogmático, que na realidade é um falso ceticismo, porque ceticismo real é ter dúvida sobre o próprio conhecimento. Aquele que sabe a resposta de tudo não é cético. Então, são negadores dogmáticos da evidência, de um modo geral, baseado num cientificismo materialista. Eu tenho certeza que a matéria explica tudo e acabou. Um exemplo disso, o William James conta. O William James, professor de Harvard, estudava uma médium, Leonore Piper, uma médium muito importante, produziu dados muito robustos. E ele convidou vários professores de Harvard, pesquisadores, para irem na casa dele, vizinhos dele, gastarem 1 hora analisando uma experiência com a Leonore Piper. 8 deles, os 8 recusaram, dizendo que já sabiam qual seria a resposta e que mesmo que ela produzisse tudo que o James falava, ele achava que ele estaria sendo hipnotizado, aquilo não poderia acontecer. E vários desses autores publicavam na mídia, em artigos científicos, afirmações categóricas negando a existência do fenômeno, sendo que se recusavam, como dizia na época de Galileu, a olhar no telescópio. Então, isso existe, infelizmente, em nome da ciência, se faz uma negação muito grande. E isso é interessante, porque a maior resistência a esses fenômenos, às vezes, não é no ambiente científico, é no ambiente de divulgadores da ciência, que se consideram aqueles que dizem o que é a ciência e o que não, e não a própria ciência. E, por fim, também, às vezes, há um dogmatismo religioso, por uma visão ou por outra, em que você nega, sem a humildade teológica, para analisar e buscar esses fenômenos que não são propriedade de nenhuma religião. São fenômenos universais. Toda a cultura humana tem esses fenômenos que precisam de ser analisados. Em conclusão, então, a convergência desse diversificado e robusto corpo de evidências, de persistência após a morte da memória e do caráter, propõe que a nossa identidade pessoal sobreviva efetivamente. Como eu falei, uma ampla variedade de experiências humanas que se reforçam apontando para a mesma conclusão.
sobrevivência da consciência. Sempre foi altamente prevalente nas culturas e épocas e foi replicado em estudos controlados por muitos dos mais competentes cientistas dos últimos 150 anos. Conclusão, então, rejeitar as explicações de sobrevivência para esses achados exigiria postular simultaneamente muitas suposições e fatos improváveis para dar conta do fenômeno. É possível? Claro que é, mas cada um vai avaliar o grau de plausibilidade disso. Então, nós concluímos, os autores, que a sobrevivência é a explicação mais simples, abrangente e natural para os dados empíricos discutidos.